A paz do Senhor Jesus, amados amigos e irmãos, desde a Guiana Francesa, Assembleia de Deus, Oração da Fé, hoje nós vamos falar uma palavra para edificação, ouvindo a voz de Deus. É isto, nós vamos explorar esse tema usando alguns tópicos. Primeiro, Deus ele pode nos falar diretamente, ou seja, podemos ouvir diretamente a voz do Senhor. Deus, Hebreus 1:1 diz que Deus pode nos falar através do Filho. Deus pode falar-nos através de anjos. Nós vamos explorar bastante essa manifestação de anjos na igreja primitiva. E Deus fala-nos através do Espírito Santo. Isso também nós vamos ver em Atos dos Apóstolos, as manifestações de Deus. Amigos, quando eu digo ouvindo a voz de Deus, quando você ouve a voz de Deus, você não será mais a mesma pessoa. E para você ouvir a voz de Deus, certamente você é um chamado e você é um escolhido. Porque Deus não fala para qualquer pessoa, mas para alguém em especial, cujo propósito ele tem na sua vida. É o caso que nós podemos ver que Deus pode falar também conosco, como falou no passado, através de anjos e através do Espírito Santo de Deus. Para nós entendermos o texto, Gênesis capítulo 12 e versículo 1, o Senhor fala para Abraão: saia da sua terra. Só pediu três coisas a Abraão: saia da sua terra. Que terra é essa? Era Mesopotâmia. Era terra muito próspera e muito rica. Saia da tua parentela. Os primos, irmãos, todos que forem parentes de Abraão, ele deveria sair. E saia da casa do seu pai, onde tem seus irmãos, o pai ou mãe, ele teria que sair. O seu chamado para Abraão era um chamado individual, não era um chamado coletivo, certo? O Senhor falou para somente Abraão, o que ele poderia no máximo levar a sua esposa, que fazia parte dele, certo? Então Abraão, ele recebeu esse chamado especial para ir rumo ao desconhecido. E Deus faria promessas maravilhosas a Abraão, que faria grande o seu nome entre as nações, faria dele um grande povo, e todas as famílias da terra seriam abençoadas em Abraão. Só coisa maravilhosa, a promessa de Abraão. Ocorre que, amados irmãos, que Abraão era um homem fazendeiro, era um homem próspero, pode-se dizer rico. Ele tinha bois, ele tinha ovelhas, ele tinha escravos, ele é um fazendeiro. E Deus chama pessoas ricas, com pessoas bem posicionadas. Perceba que Abraão podia muito bem dizer assim: não, estou muito bem aqui, eu sou próspero, eu tenho tudo, de nada tenho falta. Não, ele largou tudo para trás. Aquela terra, pegou seus bois, suas ovelhas e os seus escravos e foi, sem saber para onde ia. Mas sabendo que aquela voz era a voz do Todo-Poderoso. Ele nunca tinha ouvido esta voz. Ele jamais imaginava que o Criador dos céus e a terra lhe faria um convite pessoalmente. A voz de Deus ecoou. Isso mudou a estrutura de Abraão. Aquilo foi uma transformação interior gloriosa na vida de Abraão. Como é na nossa vida quando nós ouvimos a voz de Deus. Você não pode ser mais o mesmo, você se torna uma pessoa quebrantada. É o Todo-Poderoso falando. Deus pode falar-nos através também dos anjos. Falou muito, tanto no passado quanto no Novo Testamento. Por exemplo, em Atos capítulo 10, versículo 19, havia um homem chamado Cornélio, que orava, jejuava e dava esmolas. E quando foi às 3 horas da tarde, um anjo descia até ele. Olha só que glória. Um homem que ainda não era crente, mas era temente a Deus. Não conhecia Jesus, mas era temente a Deus. Em toda a cidade, Cornélio era conhecido como um benfeitor, o homem justo,
que fazia caridades, esmolas, jejuava, orava, ajudava o necessitado. Sabe, aquilo, as obras por si só não nos salvam, mas pode nos conduzir ao Salvador. Pode chamar a atenção de Deus quando você é uma pessoa boa. Você não é crente, mas você é uma pessoa boa, presta caridade, você ora, você jejum, você quer conhecer a Deus. Deus vai se fazer revelar para você. Foi o que aconteceu com Cornélio. Não foi à toa que o anjo veio e disse: Cornélio, envia homens a um certo Pedro, e ele vai te dizer palavras com que te salve tu e a tua família. Glórias a Deus. Enquanto isto, Pedro estava orando e veio um lençol, vários animais. E o Senhor disse: mata e come. Disse: não, porque eu nunca comi coisa impura. E o Senhor falou 3 vezes e disse: não torne impuro aquilo que eu tenho santificado. Terminado isso, a visão, o que é que acontece? Olha o que o Senhor vai falar. Vem 3 homens aí ao teu encontro, Pedro. Vai com eles. O Senhor fala: existem 3 homens que vêm ao teu encontro. Vai com eles. Em Atos, capítulo 8, versículo 26, Filipe estava pregando, estava em determinado lugar, veio um anjo do Senhor e fala para ele: Filipe, saia daqui do norte e vai para o sul, porque tem uma missão te esperando. E Filipe foi lá, era o eunuco, que estava lendo o profeta Isaías. E Filipe ensinou o significado das palavras e batizou aquele eunuco. A salvação, ou seja, os anjos estavam em movimento ali com a igreja primitiva para ajudar os seus mensageiros aqui na terra. Ele tem a funcionalidade, os anjos são ministros, seres espirituais enviados para ajudar os santos na terra. A igreja primitiva tinha a cooperação dos anjos de Deus na missão que nós estamos vendo agora, como nós vimos a aparição do anjo para Cornélio, para que ele fosse salvo e sua família, para Pedro, para ele falar para um eunuco que seria salvo, e agora também o anjo atuando na igreja primitiva para libertar os seus servos da prisão. Atos 12:5. Não, Atos 5:18. Por causa da palavra do Senhor, os líderes religiosos colocaram os apóstolos na prisão. Quando foi de noite, um anjo do Senhor veio, abriu as portas da prisão à noite e disse para os apóstolos: ide falar ao povo todas as palavras desta vida. Percebem? A manifestação dos anjos era uma coisa comum na igreja primitiva. Eu não estou dizendo com isso nós vamos cultuar anjos, não. É porque quando você está na brecha, você está servindo o Senhor, você vai ter sim a ajuda dos anjos de Deus. Quando nós buscamos a Deus, eu lembro, quando eu estava na obra missionária, e de madrugada sempre orava, aí sempre vinha uma voz. Algumas vezes eu ouvi 2, 3 vezes, batia assim na minha rede: desperta, desperta. E eu acordava, dobrava meus joelhos e orava. Era o anjo do Senhor me despertando para orar pela obra do Senhor. Sim, os anjos ainda se manifestam. Muitas pessoas têm visto anjos, têm ouvido anjos falar com eles. Mas os anjos não vêm para nos doutrinar, eles vêm para nos ajudar. Se for para doutrinar, para pregar sobre as escrituras, então você não, tem que ser anátema, porque Paulo diz, mesmo que venha um anjo pregar outro evangelho, além do que eu tenho anunciado, seja anátema. Não, a função dos anjos é só para nos ajudar a livrar da prisão, falar para a palavra para a gente deslocar de um lugar para outro, nos dar um grande livramento. E nós vamos ver agora no caso Atos 12:5, Pedro, por Herodes, foi guardado na prisão, porque Tiago já tinha sido morto. E o povo se agradou, porque a igreja primitiva era perseguida, com prisões e morte. Então vemos ali Tiago, o primeiro
apóstolo a ser morto. Mas enquanto Pedro estava na prisão, para ser apresentado no dia seguinte, depois da Páscoa, também para ser executado por Herodes, a igreja estava orando sem parar por Pedro, glórias a Deus, e veio um anjo do Senhor, acordou Pedro, quebrou as correntes que prendiam Pedro e disse: vem, me segue, deixa a capa, segue-me. E Pedro achava que era um sonho, mas percebeu que era uma realidade, saiu da prisão, passando por 4 guardas que estavam guardando a prisão, sem ninguém perceber a presença de Pedro nem do anjo, e foi livrado Pedro ali das garras de Herodes, das garras da morte, porque os anjos, eles cooperavam com a igreja primitiva, coopera conosco também hoje. Quantos servos de Deus também já tem visto os anjos de Deus se manifestando em suas vidas? Uma certa vez eu orava: Senhor, eu quero ver o teu anjo que me protege. E para a glória de Deus, irmão, quando foi uma certa madrugada, no quarto escuro, eu vi algo se materializar naquele quarto diante de mim, formando uma pessoa se materializando. E quando se materializava, um personagem alto e forte, de forma que eu fiquei assustado, me cobri todo, porque a gente se assombra quando vê o sobrenatural. Percebe que Zacarias estava no templo, o anjo que apareceu para ele e ficou todo trêmulo. Pois é assim, a nossa natureza treme diante do sobrenatural. Deus quer falar com você de várias maneiras. Deus quer falar com você como falou com Abraão. Você tem que estar pronto para ouvir a voz de Deus. Tem que estar apto para ouvir a voz de Deus, porque se você serve a Deus, está em santificação, está buscando ao Senhor, está fazendo a sua obra missionária verdadeiramente, pode estar certo que Deus vai falar com você através de anjos, ou você poderá ouvir a voz do próprio Deus. Aleluia. Agora, vamos ver o terceiro tópico. Deus fala através do Espírito Santo. Atos 10 e 19 disse: o Espírito a Pedro: 3 varões te buscam. Quando ele estava orando para ir para a casa de Cornélio, o vaso tinha aparecido, o Espírito Santo falava. Pedro, ele ouvia a voz. 3 varões te buscam. Olha que privilégio. Pedro já tinha visto o anjo do Senhor livrando da morte 2 vezes. E agora o Espírito Santo estava falando com ele, guiando ele. Segue esses 3 varões. Quantas vezes você tem ouvido a voz do Espírito Santo de Deus? Quantos nós já ouvimos? O Espírito Santo só vai falar com aquelas pessoas, irmão, que estão em santificação, na obra missionária, jejum, oração, desconectado com o mundo. Certo? Para Deus falar, você não pode estar ligado à televisão, Netflix, novela, não. São pessoas separadas. A sua mente é só para Cristo. Então está apto para ouvir a voz do Senhor, do Espírito Santo. Está apto para ver manifestações angelicais. Por quê? Que muitos pastores hoje famosos oram 40 dias, 21 dias de jejum, de 6 às 6, 40 dias, e não veem, ouvem a voz de Deus, do Espírito Santo, não veem anjos, porque eles fazem isso para a glória deles, para o seu engrandecimento. E Deus não vai falar com pessoas assim, vai falar com os humildes. Então, na obra missionária, na África, no interior do Brasil, aí, sofrendo, passando fome, passando frio muitas vezes, mas que ama a obra do Senhor Jesus Cristo, aqueles que são fiéis, aqueles que são sinceros, separados para Deus verdadeiramente, porque tem os servos, os pastores de Deus, e tem os mercenários. Os pastores e os homens de Deus santos são separados do mundo, da política, da maçonaria, tudo. Quem é chamado para o exército do Senhor é alistado, Paulo diz, para o exército. Não se embaraça com o negócio dessas vidas. Infelizmente, a maioria dos grandes pastores, líderes religiosos, pregadores, cantores, estão deixando o exército do Senhor para entrarem na política, se contaminando suas vidas, contaminando suas vestes. Mas os santos de Deus, os verdadeiros chamados, jamais vai rejeitar
um convite, porque ele foi vocacionado para ser um pastor de ovelhas, para servir o rebanho, para amar o rebanho. Ele nunca vai deixar o rebanho para ser um político. Jamais. O verdadeiro não, o falso sim. Atos 13 e 12, 2. A igreja primitiva estava orando e o Espírito Santo falou: separa a Paulo e Barnabé para a obra que eu tenho chamada. Veja, o Espírito Santo era quem guiava a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela tinha assistência dos anjos e tinha também a manifestação do Espírito Santo na igreja, que falava com liberdade. Por quê? O dono da igreja era o Senhor Jesus. E quem administrava a igreja aqui na terra era o Espírito Santo, era o líder maior da igreja. Os apóstolos eram submissos à ação do Espírito Santo de Deus. Eles eram totalmente dependentes do Espírito Santo de Deus. As escolhas não eram humanas. Eles oravam, eles jejuavam primeiro. E era o Espírito Santo quem dizia, como falou: separa-me a Paulo e a Barnabé. Infelizmente hoje, os valores estão distorcidos. Quem é escolhido é quem tem a formação superior, tá entendendo? Tem um curso da teologia, tem um bom status financeiro, boa posição financeira, ou seja, os homens trocaram as peças. Por isso nós não vemos mais manifestação de anjos dentro das igrejas evangélicas, não vemos mais manifestação do Espírito Santo com os dons curando, libertando os oprimidos. Por quê? Porque os homens se afastaram, rejeitaram o Espírito Santo, trocaram o Espírito Santo pelos seus conhecimentos, pelas suas oratórias, pelos seus mestres, como Paulo falou: depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos devoradores que não vai perdoar o rebanho. Eles farão para si mestres conforme os seus próprios desejos, para alcançar os seus objetivos. Entende, querido? Mas eu falo para você que é um servo, que é uma serva verdadeiramente, não se preocupa com isso, não. Deixa a igreja entrar em apostasia. Você está no meio dela. Aí Tiatira diz que os anjos tinham, o anjo do Senhor tinha se corrompido. E o Senhor falou: mas tem uns poucos em Tiatira que não se corromperam, esses andarão de branco comigo. Ou seja, você faz parte dos poucos, porque Jesus falou: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Por quê? A gente vê tanta gente, mas poucos são aqueles que são separados do mundo verdadeiramente, não se envolve com o mundo. Esse o Espírito Santo continua falando. Eu lembro-me que eu estava na obra, meus 10 primeiros anos, eu estava muito atribulado mesmo, muita perseguição, estava desempregado. E quando foi de noite, de madrugada, eu ouvi a voz do Espírito Santo de Deus para mim: jovem, é isso que eu preciso de ti, aleluia. 2 vezes, uma voz linda, uma voz maravilhosa. Eu sei que muitos que estão ouvindo aqui esse meu testemunho também já tiveram experiências com o Senhor, já viram anjos, já ouviram a voz do Espírito Santo também. Então era muito comum no tempo do meu jovem isso acontecer. Os jovens, meus colegas, contavam experiências. Eu tinha um. Então muitos, o Espírito Santo falava: saia de Fortaleza, vai para o Rio de Janeiro, como tem o Gianni, que era um profeta. Profetizou a minha vida. Disse que é isso que tu irás aqui, acolá e além, cruzarás os oceanos. De fato, andei quase todo o Brasil, morei em quase todas as cidades brasileiras. Depois cruzei os oceanos, passei 3 anos em Portugal. E agora estou aqui na Guiana Francesa como pastor das Assembleias de Deus, Oração da Fé. Porque as promessas de Deus, elas podem demorar na sua vida, mas não significa que não vai acontecer, meu irmão, meu irmão. Se Deus falou, Ele vai concretizar. Como Abraão, Deus falou para Abraão: saia da sua terra e vai. Abraão foi. Você só tem que obedecer a voz de Deus. Você vai ter o apoio do Senhor, você vai ter o apoio dos anjos, você vai ter o apoio do Espírito Santo de Deus, aleluia. O Espírito Santo é tão importante que lá em João 1,32, quando João estava batizando Jesus, os céus se abriram.
E ele viu o Espírito de Deus em forma de uma pomba pousar sobre Jesus. E uma voz do céu que dizia: este é o meu filho amado, a ele ouvi. Quem foi que ouviu a voz? Todos ali, João e os apóstolos, todos que estavam ali sendo batizados, ouviram a voz de Deus. Glórias a Deus. A voz de Deus não é para todos, mas somente para aqueles que amam o Senhor, que estão na sua obra, que estão pagando o preço. Deus vai te dar assistência, Deus vai te dar apoio, Deus vai te dar apoio dos anjos para lhe ajudar nas batalhas, como Daniel estava orando 21 dias e houve resistência, né? Satanás estava se opondo às orações de Daniel e o Senhor enviou Miguel para guerrear com o opositor e lhe dar a vitória. Tem resistências, mas os anjos estão prontos para nos ajudar nas batalhas espirituais. O Espírito Santo está apto também para nos ajudar quando nós precisamos, sabe, nas nossas fraquezas, sabe, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. É isso. Então, querido, pode estar certo, você vai ouvir a voz de Deus. Você pode ouvir a voz de Deus através dos anjos e através do Espírito Santo de Deus. Quando você é um separado somente os separados poderão ouvir a voz do Espírito Santo. Deus não vai se manifestar com pessoa que está corrompida com o mundo. Não, são pessoas que estão separadas por Deus. Todas as pessoas estão separadas por Deus. Pode ver o testemunho de você, do ciclo de oração, a irmã, o irmão. Esses têm experiências com Deus. Essa experiência que eu contei, eles já tiveram várias e várias experiências. Pessoas que Deus ressuscitou, pessoas que Deus curou. Enfim, é isto. Eu quero que você me apoie nesta obra, se inscrevendo em meu canal, me ajudando a divulgar, comentando. Isto é muito importante porque essas são as obras do Espírito de Deus aqui na minha vida que eu estou contando. Glórias a Deus. Deus abençoe a todos.